Bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso tema de hoje, amados, é como preparar uma pregação bíblica dentro dos critérios das Escrituras. Como deve ser feita a pregação sem manipulação, sem ficar passeando na Bíblia de um lado para o outro, para poder condicionar as pessoas a serem espectadores e ouvintes. Então vamos lá. Passo 1. O pregador não tem nada a dizer sem as Escrituras. Não exibir suas opiniões, tampouco deve exibir filosofias mundanas. O pregador está limitado a uma tarefa, pregar a palavra, sem manipulação. O pregador não pode manipular a palavra do Pai Eterno, colocando as pessoas na condição de espectadores e ouvintes. Essa dica tem muito a ver com a parte mais usada pelo sistema religioso. Mas gosto sempre de frisar que na passagem de 2 Pedro 1, 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quando Deus me fala os homens santos de Deus, amados, foram os 12 apóstolos. Certo, amados? Por isso, é muito importante que haja a dedicação ao estudo e às boas práticas espirituais de comunhão com o Pai Eterno, para que o pregador cresça em sabedoria no trabalho da obra do Pai Eterno. Quando observamos as narrativas a respeito do Salvador, vemos que ele se empenhou, mesmo sendo filho do Pai Eterno, para crescer quanto humano, e crescia o Salvador em sabedoria, estatura e graça diante do Pai Eterno, por ser o único mediador entre o Pai Eterno e os homens. 1 Timóteo 2,5 e Lucas 2,52. Assim, nós pregadores não podemos negligenciar o lado espiritual, e nem o lado humano do aprendizado, do estudo, da leitura, para que sejamos mais usados pelo Pai Eterno. Certo, amado? Passo 2. Comece orando pedindo discernimento ao Espírito Santo. Parece até muito básico dizer isso, mas muito pregador, por estarem muito ansiosos pela preparação da mensagem, esquece-se de algo muito importante. Gaste um bom tempo buscando a mensagem que o Pai Eterno quer dar através do Salvador a você em oração. Isso é muito importante. Observamos muito claramente na vida do Salvador, na vinda do Salvador, que sempre que ele tinha algo muito importante para fazer. Se você observar, o Salvador, durante o seu ministério aqui na terra, tornou-se notório o desprezo que dava ao sistema sacerdotal vigente. Nunca enviou discípulos para as escolas dominicais ou cursos de teologia nas igrejas locais, consideradas como a casa do Pai Eterno na terra. Observe, o Salvador chamava os seus discípulos diretamente, sempre com autoridade. Mateus, vem e segue-me, e os ensinava pacientemente. Quando os cursos de teologia começam a formar pessoas para poder condicionar outras, na verdade, este curso de teologia agora vai dar as ferramentas e os métodos de se preparar o sermão, que eles chamam isso de homilética. A preparação de sermões para dar os sermões de capítulos e versículos é também estudos, e assim sendo, pode contar qualquer história que queira sobre a Bíblia. Só que o sistema religioso e os seus cursos de teologia, eles não ensinam qualquer coisa. Eles ensinam o que já foi traçado lá atrás por Martinho Lutero, Moody, Calvino,
por todos os patriarcas da religião protestante. Nesse caso agora, observe uma coisa interessante. Existe um curso de teologia da Batista, da Presbiteriana, da Assembleia, e assim por diante. Praticamente cada denominação tem o seu curso de teologia. Se usa a mesma Bíblia, se ela é a infalível palavra de Deus, por que não tem só um curso de teologia para todas as denominações? E por que também existem tantas denominações se a Bíblia é a mesma? Para você ter uma ideia da questão do perigo, dos capítulos e versículos, dos links que pulam a Bíblia de ponta a ponta, que faz um verdadeiro passeio na Bíblia, e aí uso também a tática do é bíblico, ou seja, é bíblico porque está escrito na Bíblia, então devemos fazer aquilo. Eles usam esse tipo de condicionamento mental em cima das pessoas. O condicionamento mental de que as pessoas creem assim é bíblico, quer dizer, é para fazer aquilo. Então, como não tem respaldo, na verdade, nas escrituras, em algumas práticas nas escrituras, em algumas práticas pagãs, inclusive do passado, ou de tomar dinheiro das pessoas, ou de que eles quiserem para o que eles quiserem falar para contar, às vezes eles quiserem falar ou contar qualquer história. Então agora, ensinando nos cursos de teologia, de acordo de cada denominação, os pontos seculares da Bíblia, de ponto a ponto, de link em link, de capítulo para capítulo, de um livro para o outro, para se contar qualquer história. Parte 3. Escolha do texto bíblico. Uma pregação sempre começa buscando o Pai Eterno, como vimos no passo 2. Depois, ela necessariamente precisa ir à palavra do Pai Eterno, pois é na palavra que está a autoridade, e não em nós. Nós não temos autoridade nenhuma, nem tampouco de se colocar com títulos eclesiásticos, como apóstolos, pastores, bispos, qualquer tipo de título. Isso não compete a nós. Veja bem, amados, isso não compete a nós. Nós somos todos irmãos, como diz a Bíblia, certo, amado? Agora é o momento de ouvir a voz do Pai Eterno e buscar o texto que Ele deseja que você pregue. Nem sempre isso é tão simples, mas ore e peça ao Pai Eterno para te dar direção na escolha do texto bíblico que você deve pregar. Não se desespere. Se demorar um pouco, se o Pai Eterno te chamou para pregar, Ele também vai te capacitar. Não é verdade? 1 João 2,27. É só você ler, amados, 1 João 2,27. Qual o grande erro? Primeiro, buscar e encontrar na Escritura motivos para embaçar suas práticas e não buscar usar as suas práticas embaçadas nas Escrituras. Ou seja, use as Escrituras em seu favor, mas não pratique de acordo com as Escrituras. Você vai ver isso, amados, em Marcos 7, 6-9. O sermão do culto se difere das práticas do Salvador. Certo, amado? Passo 4. Entenda o texto bíblico. Desde quando eu comecei a pregar, ouvi uma frase que é muito verdadeira. O Pai Eterno sempre fala ao pregador primeiro. Isso significa que o pregador precisa buscar agora compreender o texto bíblico escolhido. Para começar, é preciso entender todas as palavras que estão no texto. Vamos a um exemplo prático. Eu escolhi fazer uma pregação deste texto. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Leia Gálatas 5,16. Você deve se perguntar o seguinte: eu conheço o significado de todas as palavras desse texto? Nesse exemplo, digamos que eu não saiba muito bem o significado da palavra concupiscência. É hora então de usar um dicionário para ampliar o meu conhecimento, que por sua vez nos cursos de teologia os pastores não usam, né? Não usam, né? Concupiscência, forte e continuado desejo de fazer ou de ter o que o Pai Eterno não quer que façamos ou tenhamos.
Outra forma de ampliar o entendimento de um versículo e buscá-lo, e buscar, lê-lo em diversas traduções, né? Diversas tradições. Vamos mostrar esse mesmo texto em Gálatas 5,16. Mas agora, na nova tradução, na linguagem de hoje, quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito do Pai eterno dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana. Não obedeça aos desejos da natureza humana. E agora? Entendeu bem o texto? Creio que ficou bem mais claro. Não é? Passo 5. Aumentando o conhecimento sobre o texto bíblico. Saber apenas o significado das palavras não é o suficiente para que você tenha um bom conhecimento do texto ser pregado. Agora é hora de ler o que chamamos de contexto, ou seja, o que vem antes e o que vem depois do texto escolhido para a pregação. Isso é importante para você reunir informações importantes, como para quem o autor está escrevendo, qual foi o objetivo dele em escrever isso, qual a mensagem principal que o autor quis passar aos seus leitores. Vamos novamente à prática. Paulo escreveu aos Gálatas. O objetivo dele, segundo vemos no texto e contexto, era ensinar a importância de andar no Espírito. Gálatas 5, 16, 17 e 18. E mostrar aos servos de Deus que eles estão em uma grande batalha espiritual. 1 Coríntios 2, 13. Certo, amado? Para vencer essa batalha, o crente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Gálatas 5, 18. Paulo faz uma evidência de que nós não andarmos no Espírito Santo e nos entregamos às paixões da carne e não herdamos o reino de Deus. João 3,6. Mas se andarmos no Espírito e praticarmos os frutos do Espírito, serão vitoriosos na guerra contra o pecado. Gálatas 5, 22, 26. Conseguiu perceber como é importante ampliar o conhecimento do texto para você ter mais argumentos na preparação da sua pregação? Anote tudo que você vê no texto. Extraia o máximo de informações possíveis. Mais tarde, com essas informações, vamos estruturar a pregação de uma forma que as pessoas entendam bem. 6. Passo 6. Estruturando sua pregação. Agora que você já tem um conhecimento amplo sobre o texto que vai pregar, gostaria de dar algumas dicas para você estruturar todas essas ideias de uma forma que as pessoas possam compreender. Não adianta saber o texto e não saber comunicá-lo de uma forma que as pessoas entendam. Vamos à prática. Uma pregação pode ser estruturada de diversas formas, mas gosto muito do modelo abaixo, pois é simples e muito prático. Leitura do texto bíblico para os irmãos do Salvador. A introdução, explicação do texto bíblico de forma mais geral. Reunir os irmãos para a escolha do tema a ser debatido e questionado. Argumentação. Aqui entram as separações em pontos. Ponto 1, 2, 3 e 4, etc. Conclusão. Vamos agora analisar cada um dos tópicos de maneira simples e objetiva e mostrar a nossa pregação na prática. Leitura do texto bíblico para os irmãos. Essa é a parte. É bem simples. Nós já escolhemos Gálatas 5, 16, 17 e 18. E o texto que vamos ler para a igreja. Vamos ver para a igreja. Introdução. Aqui você vai escolher algo que introduz o assunto sobre o qual você vai falar de acordo com os irmãos. Por exemplo, veja a minha introdução. Irmãos sabem que os crentes vivem uma constante luta contra a carne. Isso acontece porque a nossa carne e o nosso espírito são opostos entre si, conforme nos ensina Efésios 6,12. Mas qual é a solução para isso? Será que não temos como vencer a nossa carne? Será que o pecado sempre irá nos vencer? Ou será que existe algo que possamos fazer com a ajuda do Pai Eterno para vencermos?
explicação do texto bíblico, de forma mais geral. Aqui você vai explicar o texto bíblico lido, destacando os principais tópicos, conforme vimos na dica 5. Vejamos a minha explicação de forma resumida. Quando Paulo escreveu esse texto aos Gálatas, ele tinha em mente a necessidade de ensinar aos irmãos que eles viviam uma guerra espiritual e que era uma guerra muito difícil, conforme nos ensina Gálatas, repetindo 5, 16, 17 e 18. Paulo queria advertir esses nossos irmãos, irmãos de Gálatas, de que não deveriam ser vendidos pela carne, mas que deveriam ser apoiados no Espírito Santo do Pai Eterno, cultivar os frutos do Espírito e andar em uma vida santa. Mostra o tema do estudo para os irmãos. Aqui é hora de fazer uma transição entre a explicação e o tema. Você deseja tratar? O que você deseja tratar? Pode ser mais ou menos assim. Veja a minha transição e exposição do tema e por toda essa luta. Irmãos, que temos dia a dia contra as obras da carne. Muitos irmãos têm desistido e se entregado ao pecado. Mas será que existe algo que possamos fazer para permanecermos firmes no Espírito? Amados, leia 1 Coríntios 15, 50, 54. Você vai ver que a carne e o sangue não herdará o reino dos céus. Hoje gostaria de refletir com os irmãos sobre o seguinte tema: como vencemos a carne andando no Espírito? Argumentação. Aqui entra separações em pontos. Ponto 1, 2, 3 e 4. Agora você pode separar seus argumentos referentes ao tema, pontos para facilitar a comunicação e a memorização de mensagem pelo seu público. Certo, amado? Deixe que o Espírito Santo dirija a sua vida. Agora você pode e deve argumentar, ensinar aos irmãos que o Espírito Santo dirige a vida de verdade de um crente. Você também pode usar outros textos bíblicos, embasar seu argumento. Lembre-se também de ler novamente o texto que você escolheu e destaque o ponto que você está abordando. Sejam obedientes aos desejos sejam desobedientes aos desejos da carne. Você pode abordar que o crente deve guerrear contra os seus desejos ruins, como um guerreiro que luta em uma guerra com força, seguindo a palavra do Pai Eterno, de todo o coração, desobedecendo ao pecado e obedecendo ao Pai Eterno. Você pode abordar quantos pontos desejar, mas tente não ser muito longo nos pontos. Lições mais objetivas tendem a ser mais absorvidas pelo público do que longas pregações. Conclusão. Aqui você vai concluir a pregação. Eu, pessoalmente, gosto de concluir chamando aí as pessoas para um compromisso com o Salvador, para buscarem uma mudança de vida. 1 João 2:1. Você pode desafiar aos irmãos e também terminar com uma oração de gratidão ao Pai Eterno e chamando pela ação dele na vida de cada um. Então, amados, como você pode perceber, preparar uma pregação é algo que exige do pregador muita dedicação e amor pela obra. Isso que eu ensinei hoje é apenas uma dica daquilo que o pregador pode aprender e aplicar para ser um pregador mais abençoado. O pregador poderá aprender como usar a voz e ao transmitir a mensagem, permitindo que todos participem juntos. Podem perguntar, questionar e falar em grupo, vencendo a timidez e tirando sua dúvida para evitar que ele fique na condição de espectador e ouvinte, sem o direito de se pronunciar durante as reuniões, fazendo com que o ídolo do Salvador seja substituído pelo ouvinte ao templocentrismo.
Pregai o evangelho a toda criatura até a consumação dos séculos. De graça recebei, de graça dai. Amém.